Fala galera, beleza? Professor Ramon na área e esse é o canal Chega aí Matemática. Bom, hoje a gente vai continuar com a nossa série de resoluções da prova que foi aplicada no ano de 2020 pelo concurso da Prefeitura de Santo André, né? Prova feita aí pela bancada da VUNESP. E nesse exercício de hoje a gente vai envolver aí uma parte das porcentagens, né? E também da parte das equações. Não domino nada de porcentagem, não domino nada de equações. Eu vou entender essa aula. Gente, eu vou me esforçar ao máximo para que você consiga entender a minha explicação mesmo sem conhecer ou dominar essa parte das porcentagens e a parte das equações, tá? Mas é importante você dar uma olhada nesse cardzinho que vai aparecer para você, que vai falar, é o vídeo que fala sobre as frações, né? Que é o vídeo 2 da nossa série aí, dessas resoluções. Se você não assistiu esse vídeo 2, é importante que você volte lá nesse vídeo, né? Pause esse, volte lá no vídeo 2, assista pelo menos a explicação sobre a parte das frações para que você consiga entender melhor o desenvolvimento desse vídeo, né? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí PMSA, né? Que é para eu ter certeza que eu estou conseguindo te ajudar nos seus estudos. Então, pega o caderno, pega o lápis e caneta e bora para a resolução, né? Então, o primeiro contato que a gente vai ter aí com a resolução desse exercício, tá assim, ó. Em uma caixa há determinado número de livros, dos quais 20% são didáticos e entre os didáticos, 6 deles são de matemática. Sabendo que os livros didáticos de matemática correspondem a 25% do número total de livros didáticos, então o número de livros não didáticos que há nessa caixa é. E aqui, gente, é importantíssimo, né? A gente lê com calma novamente, grifar as informações. Esse é um exercício, né? Que nós poderíamos aí classificá-lo como um exercício difícil, que vai depender de muita atenção sua aí para a parte da resolução. Então, bora para a releitura e grifar as informações importantes. Então, nós temos aqui, né, ó, em uma caixa há determinado número de livros. Nós não sabemos quantos são esses livros, dos quais 20%. Então, a gente vai grifar primeiro esse determinado número de livros aqui, que nós não sabemos quem são, mas a gente sabe o seguinte, que 20% deles são didáticos. Tudo bem? Bom, continuando aí, vamos continuar grifando as informações importantes, né? Dos livros didáticos, 6 deles são de matemática, né? Outra informação importante. E, na sequência, nós sabemos do seguinte, né? Que dos livros didáticos, os livros de matemática correspondem a 25% do total, né? Do número total de livros didáticos, tá, gente? É dos didáticos e não lá da quantidade inicial, tudo bem? Então, ele quer saber o seguinte, o número de livros não didáticos que há nessa caixa é. E aí, gente, primeira coisa que a gente vai fazer, né, começando aí o nosso exercício, é começar a dar nome aos bois, né? E diga-se de passagem aqui, nós temos bastante nomes a serem dados aí, né? Então, a gente vai chamar primeiro os números totais, né? Os números do início lá. Então, determinado número de livros a gente vai chamar de L. Tudo bem? Bom, os livros didáticos nós vamos chamar de D, tá? Vou colocar o Dzinho aqui do lado. Então, os didáticos a gente vai chamar de D. E é lógico, os livros de matemática nós vamos chamar de M, né? Os 6 livros de matemática nós vamos chamar de M aí. Vamos começar a construir a nossa questão? Então, a gente começa lá com o seguinte. Eu tenho uma determinada quantidade de livros que eu não sei quem são, né? Tenho lá uma determinada quantidade de livros que eu não sei quem são. Então, a gente vai colocar ele aqui, ó. Uma quantidade L. E aí ele continua com o seguinte, desses livros, 20% deles são didáticos, né? Ó. Então, 20% são livros didáticos, tá? Deixa eu melhorar essa letra, aumentar essa letra aqui, né? Então, ó, 20% são didáticos, tudo bem? Ao passo que nós temos, então, 80% dos livros, né, que não são didáticos, tá? Não são didáticos. Eu peço perdão aí pelo áudio de hoje, vai estar um pouquinho conturbado aí, porque eu estou gravando da escola, tá? Bom, enfim. Então, a gente já começou resolvendo parte do nosso problema. Então, 20% dos livros são didáticos e 80% são livros não didáticos, tudo bem? Bom, agora a gente vai lá para a nossa segunda parte do nosso problema, né? Que dos livros didáticos, 25% são de matemática.
Então, né, dos livros que são didáticos, nós temos que 25% desses livros são livros de matemática, tá? 25% são livros de matemática. Ótimo. Ao passo que, óbvio, né, 75% desses livros são de outras matérias, né? Vamos colocar aqui outros. Tudo bem? Bom, então agora o que vai acontecer? A gente vai escolher qual é o caminho que a gente vai seguir, né? Partindo do L, então a gente tem que ver qual é o caminho que a gente pode seguir. Então, ó, a partir do L aqui, a gente vai pelos livros didáticos, né? Que é a única coisa que a gente sabe. Vou subir lá para os livros de matemática e a gente vai fazer esse caminho então, né? Então, bora lá, como é que a gente vai montar esse caminho, Pro? Como é que a gente sabe o que a gente vai fazer nesse caminho, né? Então, eu tenho o seguinte, 20% de L, né, ó. 20% de L. E eu já expliquei para vocês que quando isso acontece, na verdade, nós temos lá, né, ó, 20 sobre 100, né? Esse D ele vira uma multiplicação e o L aí é o nosso número, né, que seria o nosso total de livros que a gente tem. Tudo bem? Então, olha só. Já descobri então quantos por cento dos livros são didáticos. É 20L sobre 100, tá? Esses são os livros didáticos. E aí o que vai acontecer, né? A segunda informação que a gente tem, ela dá conta de que, na verdade, eu tenho que 25% dos livros didáticos, né? Ó, quem são os livros didáticos? A gente já viu que são os 20 sobre 100 vezes L, né? Então, 20% de 20 sobre 100 vezes L são os livros de matemática. Tudo bem? Então, aqui, ó, mais uma vez, usando a mesma lógica, né? Ó, 25 dividido por 100, por isso o nome porcento, né? O D vira uma multiplicação vezes 20 sobre 100 vezes o L, né? Esses livros aqui, eles são os livros de matemática, né? São os livros de matemática, tudo bem? Aí você vai falar assim, nossa, esse negócio tá bem complicado, hein? O negócio tá bem, né, enrolado ali. Então, o que vai acontecer? Agora, entra uma terceira parte do nosso exercício que é muito importante, que é o quê? Ele diz quantos são os livros de matemática. Então, toda essa expressão, né, que a gente fez por último, ela representa os livros de matemática. Então, eu sei o seguinte, que os livros de matemática, na verdade, eles serão, vamos fazer ele um pouquinho mais para cá, né, para aproveitar bastante o espaço, ó. Os livros de matemática, na verdade, eles serão, né, 25 sobre 100 vezes 20 sobre 100 vezes L, né? Que é o total de livros que nós temos, que justamente é o que a gente quer, o L. Aí você vai falar assim, ué, mas nós temos duas variáveis aí, como é que a gente continua esse negócio? Na verdade, nós temos uma só, porque o livro diz quantos livros de matemática a gente tem. Nós sabemos que são apenas 6 livros, né? Ó. Então eu sei o seguinte, que 6 livros de matemática representa todo esse cara. Já é hora da gente começar a resolver isso, né? Eu posso, se eu quiser, para facilitar a minha vida, simplificar aqui, ó. Cortar esse zero com esse zero. É uma das saídas que eu tenho, tá? Então vai ficar lá, ó, 2 vezes 25, que é igual a 50. 10 vezes 100, que é igual a 1000, né? Pro, como é que você fez tão rápido 10 vezes 100? Quando nós temos a multiplicação de 2 múltiplos de 10, é só a gente contar a quantidade de zeros que a gente tem no total. Tudo bem? E isso, então, é igual a L. E aí vem a parte, né, da nossa equação, como eu disse para vocês. Tem uma variável que é o L e tem uma igualdade. Agora a gente precisa isolar esse L para descobrir quanto ele é, né? Vou subir um pouquinho aqui para facilitar o trabalho. Vamos lá. Então olha só, né? Eu vou começar a deixar o L sozinho. Sempre que eu vou deixar esse L sozinho, eu começo pela divisão, tá? Então tá dividindo, passa multiplicando, passa fazendo a operação oposta. Então vai ficar lá, ó, 6 vezes 1000 é igual a 50 vezes L. Como eu já dei dica várias vezes aqui no canal, gente, não vale a pena a gente de cara, né, já começar aí reduzindo, né? Não vale a pena de cara a gente já começar multiplicando e dividindo, enfim, não vale a pena. Então a gente vai fazer
o que for mais simples, né? Que é a parte das simplificações. Lembrando que lá nos vídeos que eu vou gravar de matemática básica, eu vou falar exatamente para vocês como que a gente tem essa ideia, como é que a gente enxerga isso, né? Então vai ficar lá, ó, 6 vezes 1000 dividido por 50. Isso vai ser igual o valor do L, tudo bem? Posso cortar o último zero para facilitar a minha vida, né, ó? E aí eu tenho, na verdade, agora eu vou simplificar o 100 com o 5 que está aqui, né? Fica muito mais fácil. Então, o nosso L vai ser igual a 100 dividido por 5 é 20 vezes 6. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho 6 vezes 20, ok? E nós temos, então, que 6 vezes 20 é 120. Então, nós temos uma quantidade total, né? A gente pode dizer que essa é a quantidade total de livros que a gente tem. Tudo bem? Esse cara aqui é o total. Detalhe, né? Foi isso que ele me perguntou? Obviamente que não. Vamos voltar lá para ver o que ele perguntou pra gente. Ó, ele quer saber o número de livros não didáticos, tá? Foi isso que ele me perguntou. E aí, a gente volta mais uma vez lá, né? Para as nossas porcentagens iniciais. Eu vou pegar esse valor aqui, ó. 80% desses livros são não didáticos. Então, para eu saber a resposta, eu vou calcular exatamente esses 80%. Pro, como é que eu faço os 80%? Mais uma vez, eu vou calcular isso aqui, ó. 80%. Aumentar a letra um pouquinho. 80% de 120, tudo bem? Então, a gente tem aqui 80 sobre 100, né? Ó, o nome por cento. Esse cara vai trocar e se devir uma multiplicação. 120, tudo bem? Para a gente facilitar, agilizar os nossos cálculos aí, o que eu posso fazer, Pro? Posso cortar esse zero com esse zero e posso cortar esse daqui com esse daqui também. Pro, por que eu posso cortar isso? Como é que a gente faz isso? De onde você tira essas simplificações? Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta lá PMSA para eu saber que estou te ajudando. E aí, quando eu começar a gravar a playlist de matemática básica, eu vou dar todas essas dicas para vocês dominarem aí a matemática. E aí eu tenho certeza que na hora de fazer a sua prova lá, a parte de exatas, já está no bolso, beleza? Então, agora a gente vai fazer a multiplicação. 8 vezes 12. Então, os livros não didáticos, na verdade, serão 96 livros, que é 8 vezes 12. Essa é a nossa resposta. Gabarito E, né? Mais uma vez, ó, eu vou diminuir aqui para vocês terem noção, né, do tanto de coisa que nós fizemos, ó. Olha só, gente, então esse exercício ele é um pouquinho mais desenvolvido, né, didaticamente falando. Então aqui você vai precisar ter um treino um pouco melhor, cálculos de cabeça que vão ajudar muito, né, você dominar esses cálculos de cabeça para fazer as resoluções, né? Então é muito importante você se inscrever, deixar o seu like, para que você tenha acesso aí, ativar o sininho, é claro, né? Para que você tenha acesso a hora que eu começar a gravar a playlist da matemática básica, onde eu vou dar todas essas dicas, né? E aí, gente, além de dar essas dicas, é claro, cada conteúdo que eu for explicando, eu vou te dar dicas de como você sabe que é o assunto que como você sabe qual assunto utilizar naquelas resoluções, né? Existem aí algumas frases, alguns termos que eles vão utilizar que vai indicar, fala, opa, aqui a gente usa MMC, aqui a gente usa fração, aqui a gente usa porcentagem, aqui a gente usa decimal, equação e por aí vai. Tudo bem? Bom, galera, eu agradeço aí pela atenção de todos que chegaram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar, né? Vou deixar aqui na descrição desse canal também o edital para vocês, para quem ainda não se inscreveu, vou deixar o edital para vocês que vocês já comecem a se preparar aí para a nossa prova. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo e mais uma vez me perdoem aí pelo áudio, né? Porque eu tô gravando na escola e enfim, as outras salas estão tendo aula e aí acaba que o áudio não fica tão legal, tá bom? Um abraço a todos e